Nunca imaginei que entrar na minha própria cozinha pareceria invasão de propriedade. No entanto, ouvi-a ao parar na porta naquela manhã. A voz grave e áspera de Claire. Ela perdeu o juízo demais. A propriedade será nossa em 2 semanas. Meus joelhos permaneceram firmes. Meu estômago permaneceu ereto. Em vez disso, eu tinha uma clareza inquietante e fria, controlada. Todos os meus instintos, aguçados ao longo de 30 anos de advocacia, voltaram à tona. Como se eu não estivesse ali no fim do corredor, como se eu não estivesse respirando sob este teto, bebendo esta água da torneira e lavando a louça naquela pia, ela disse isso com tanta indiferença, na minha própria casa. E meu único filho, o cara que eu criei com mais casos e mais noites sem dormir, riu. Só não deixe ela falar no telefone até lá, disse ele. Está quase resolvido. Quase. Afastei-me da entrada como se fosse um precipício. Respirei fundo. Eu não tinha pulso. Meus olhos estavam turvos, mas atentos, meus lábios estavam tensos e meu queixo erguido quando passei pelo espelho do corredor. Contive-me para não chorar. Tudo mudou naquele momento. Não na época em que Claire se mudou. Pelo menos não quando disseram que eu precisava dormir mais. Nem mesmo depois que assumiram o controle das credenciais do banco fingindo ser prestativos. Não aquele sussurro final, impaciente e frio. A essa altura, eles deveriam ser capazes de me ignorar, me dissipar e me fazer passar por cima de um fantasma. Uma mulher inofensiva e confusa, com chaves perdidas e memória deteriorada. No entanto, eu não era nada disso. Sou Eleanor Grace Vito e, aos 28 anos, redigi meu primeiro contrato de procuração. Antes de ter uma hipoteca, lutei contra minha primeira herança. Conheço a forma de engano, o cheiro da pressão e o momento preciso da traição. Eles ignoraram esse fato sobre mim. Ou talvez nunca tenham sido respeitosos com isso, para começo de conversa. Esperei até ouvi-los entrar na sala, até meu filho começar a rir do mercado financeiro e a voz doce de Claire começar a falar sobre chá de ervas. Então, neutro e sereno, como se tivesse descido para comprar açúcar, entrei na cozinha. Bom dia, cumprimentei-os. Claire quase deixou a xícara cair. O sorriso do meu filho era enorme. Mãe, você acordou cedo. Tive um sonho, eu disse. Achei que valia a pena aproveitar o tempo extra. As mentiras fluíam como seda dos meus lábios. O problema com pessoas que acreditam que você está quebrado é que elas não percebem quando você começa a se consertar. Eles presumiram que eu tinha esquecido do meu caderninho preto, então o tirei da gaveta embaixo da torradeira e comecei a anotar. Anotei seus rostos, a hora, a data e a proximidade do carregador do meu celular. Claire deu um sorriso forçado enquanto me observava. Eleanor, você parece exausta. Talvez durma um pouco mais. Com os olhos marejados, retribuí o sorriso. Talvez mais tarde. Ela pressionou demais meu braço. Só queremos que você fique bem. Mais uma vez, menti com facilidade. Agora que tenho uma estratégia, me sinto melhor do que há semanas. Além disso, eles não sabiam que a mulher que tentavam ignorar havia retornado ao centro das atenções. Tomei uma xícara de chá morno no terraço mais tarde naquela manhã, enquanto observava o jardim que eu havia criado florescer sem a minha presença. A fonte precisava ser limpa, e as glicínias haviam tomado conta da treliça. Eu queria consertá-la com minhas mãos doloridas, mas apenas observei e esperei. Claire estava rindo, alto demais, forçado demais, e eu podia ouvir da janela da cozinha. Ethan, meu filho, a seguiu rindo como se nada tivesse acontecido e suas mentiras não tivessem acabado de roubar o que restava da tranquilidade da minha alma. Eles trouxeram bandejas de café da manhã como se fôssemos uma família feliz e saudável. Sem pedir, Claire estendeu um cobertor sobre meu colo. Ethan se abaixou para me dar um beijo na testa. Como se eu tivesse 5 anos, ele perguntou: como está minha garota hoje? Como se eu não tivesse sido quem pagou a faculdade de direito dele quando as bolsas acabaram, e como se eu não tivesse passado todas as noites do último ano dele, quando ele estava doente, pesquisando opções de tratamento enquanto a esposa dele saía para beber com os colegas de trabalho. Estou bem, murmurei. Claire cruzou os joelhos como se estivesse se preparando para uma apresentação quando se sentou ao meu lado com seu prato de claras de ovo e rúcula. Sabe, ela disse animadamente,
A doutora Henley previu que você teria dias agradáveis como hoje. A clareza oscila, lucidez. Quase me fez rir. Agora, essa palavra, grande, clínica e carregada de implicações, era a arma dela. Não me encolhi, nem perguntei o que ela queria dizer, nem demonstrei um sorriso, como ela esperava. Tomei um gole do meu chá e a encarei. Perguntei, e quem é o Dr. Henley mesmo? Ela piscou. Seu neurologista. Engraçado, eu disse em tom de voz calmo. Não me lembro de ter consentido em fazer nenhum exame, especialmente com alguém chamado Henley. Ethan se remexeu na cadeira e pigarreou. Simplesmente acreditávamos que uma segunda opinião seria benéfica. As coisas mudaram desde o derrame. Mudaram, repeti. Como leite azedo, deixei a frase pairar no ar. Seu tropeço foi recuperado por Claire. Eleanor, só pensamos no seu melhor interesse. As famílias têm dificuldade quando a saúde de um membro se deteriora. Estava lá, envolto em simpatia, amarrado com direito e embalado como compaixão. Este era um jogo que eu já havia jogado. Famílias haviam manipulado prazos e intenções distorcidas para reescrever linhagens inteiras, e eu as tinha visto usar falsa empatia para expulsar matriarcas. Eu simplesmente não achava que a minha seguiria o exemplo. Quando meu filho começou a me ver como um fardo em vez de seu ponto de apoio, eles achavam que estavam vencendo. Eu podia ver isso no jeito como Claire empinava o queixo levemente ao mencionar extratos bancários, no jeito como Ethan riu baixinho quando perguntei sobre correspondências que eu não via há semanas. Eles achavam que já estavam na metade do caminho. Obrigada, eu disse suavemente, sorrindo como uma avó que não sabia de nada. Por cuidar tão bem de mim. Claire sorriu radiante. Ethan pareceu aliviado. E naquele momento, eu me tornei a sombra perfeita das expectativas deles. Que eles acreditassem que eu era mole. Que eles pensassem que eu era lenta demais para entender. Que eles encenassem sua charada por mais 1 ou 2 semanas. Porque quando eu voltasse, não seria com perguntas. Seria com fatos, declarações, assinaturas, ordens judiciais. Terminei meu chá e me levantei lentamente, com uma das mãos apoiada no encosto da cadeira para um efeito dramático. Vou me deitar, disse eu, e me deitei, mas apenas o tempo suficiente para destrancar a gaveta do meu criado mudo e recuperar o arquivo antigo marcado como uma contingência exempli gratiavito. Eles queriam que eu fosse embora em 2 semanas. Eu só precisava de 10 dias. Comecei a notar isso cerca de um mês depois do derrame, as mudanças sutis. A maneira como Claire começou a atender o telefone antes que eu pudesse. A maneira como a correspondência começou a chegar já aberta, arrumada em pilhas delicadas ao lado da fruteira intocada. Ela chamava isso de ajudar, mas parecia lidar com a situação. No começo, pensei que estivesse sendo paranoico. Então, Ethan disse em voz alta, deixa a Claire cuidar das contas, mãe, disse ele, enquanto tirava migalhas da calça, mal tirando os olhos do celular. Você deveria estar relaxando, descansando. Eu tinha acabado de perguntar sobre um documento de imposto de renda, um que deveria ter chegado até mim, um que eu nunca vi. O controle desapareceu em colheres de chá. Meu talão de cheques desapareceu um dia. Claire disse que o tinha guardado em algum lugar seguro. Meu iPad se trancou com uma senha que eu não lembrava de ter definido. De repente, Claire era quem confirmava minhas consultas médicas. Eu simplesmente fui levada junto. Se eu recorresse à minha própria agência, chamavam de estresse. Se eu questionasse uma mudança, era confusão. Se eu resistisse, ficava agitado. E eles anotavam tudo. Claire começou a escrever um diário de saúde. A princípio, encontrei-o na gaveta da cozinha, escondido atrás da tesoura. Anotações em negrito rabiscadas com caneta vermelha. Repeti a mesma pergunta 3 vezes. Possível lapso de memória. Confuso com o horário da medicação. Monitore de perto. Fiquei irritado durante o café da manhã. Considere ajustar os estabilizadores de humor. Fiquei olhando a letra por um longo tempo. Então fechei o diário e o coloquei de volta exatamente onde o encontrara. Eles estavam construindo um caso, e eu deveria estar confuso demais para perceber. O que eles não perceberam é que eu já havia lidado com casos de tutela de idosos antes.
Eu já havia estado ao lado de clientes que tiveram tudo tirado deles sob o pretexto de proteção. Famílias raramente eram cruéis abertamente. Não, eram cuidadosas, de fala mansa, legais. Sorriam ao abrir mão dos seus direitos. Beijavam sua testa e chamavam isso de amor. Claire não era diferente. Ela não gritava. Ela arrulhava. Ela não exigia. Ela aconselhava. Ela construiu um muro de polidez ao meu redor tão alto que nem Ethan percebeu que era uma gaiola. E Ethan? Ah, Ethan! Eu costumava achar que o maior defeito do meu filho era a covardia. Mas agora eu via algo pior: complacência. Ele gostava da conveniência, de ter Claire no comando, de não ter que questionar as decisões dela. Ele ainda podia alegar inocência dessa forma, mãos limpas, coração em conflito. Certa noite, tentei testar as águas. Você cancelou meu serviço de jardinagem? Perguntei de leve. Ele piscou. A Claire disse que era muito caro. Você não precisava mais. Muito caro. Aquele jardim era minha terapia, meu ritual matinal por 20 anos. Eu não precisava da aprovação dela para parar cercas vivas ou pedir fertilizante, mas aparentemente precisava agora. Ah, eu disse, assentindo como se tivesse entendido, e naquela noite fui para o sótão. Fazia anos que eu não subia aquela escada. Meus joelhos doíam e eu me movia mais devagar do que antes. Mas minha mente estava clara. E lá em cima, sob colchas velhas e caixas de naftalina, estava o baú que eu não tocava há mais de uma década. Dentro dele estavam minhas credenciais de advogado, meu carimbo de tabelião, cópias de todos os documentos legais que eu já havia redigido para mim, incluindo o fundo original da família intocado, ainda válido, e um envelope amarelo. Dentro, uma lista de ex-colegas, 3 declarações de clientes que eu havia guardado para fins de ensino e um cartão de índice desgastado que dizia em tinta de bloco: caso se esqueçam de quem você é. Sentei-me ali mesmo no sótão e comecei a ler. Eles acharam que estavam reescrevendo meu legado. Esqueceram que eu o escrevi primeiro. 2 dias depois, eu estava separando a pilha de correspondência que Claire, mais uma vez, gentilmente havia reunido para mim. Ela me entregou com seu meio sorriso de sempre, aquele que tentava dizer: estou te fazendo um favor, quando nós duas sabíamos que ela estava me enganando. Nada importante, ela disse animadamente. Só as coisas chatas de sempre. Levei-o para o meu quarto, fechei a porta e tranquei-a. Era novidade. Eu nunca tinha trancado uma porta na minha própria casa antes. Mas agora, cada porta parecia uma última defesa. Entre as ofertas de cartão de crédito e extratos de seguro, lá estava ele, um envelope creme com o endereço de retorno gravado em dourado da empresa que eu havia usado para meu planejamento patrimonial antes de me aposentar. Dentro, havia uma carta de confirmação de um tabelião que eu não reconheci, e grampeada no verso, uma cópia do fundo fiduciário atualizado. O papel estalou quando desdobrei. Meu nome ainda estava nele, mas no passado. O nome do administrador agora era Ethan Vitlo, com Claire Vitlo como sucessora. Meu próprio título, instituidor e administrador original, estava riscado e anotado com uma data que ocorreu 3 semanas após o meu derrame. Olhei para a assinatura na parte inferior do documento, Eleanor G. Vitlo. Parecia a minha. Quase perfeita. As voltas estavam corretas. A cauda do W descia como eu costumava fazer. Mas a pressão era muito leve. Meu G era muito redondo. Quem quer que tivesse feito isso era bom, muito bom, mas não bom o suficiente, porque eu conhecia aquela assinatura como conhecia meu próprio reflexo. E era uma imitação. Eu passei décadas redigindo documentos, revisando contratos, identificando inconsistências que olhos menos atentos não percebiam. Era um trabalho amador envolto em falsa confiança. Virei a página. Um selo notarial, novo, datado, oficial. Eu não conhecia esse notário, mas Claire conhecia. Vi o cartão dele no balcão da cozinha no mês passado, e ela ignorou dizendo: ah, ele acabou de autenticar uns documentos de carro para o Ethan. Mentiroso. Coloquei o documento sobre a cama e o encarei até as bordas ficarem borradas. Não se tratava apenas de manipulação. Era fraude.
E não apenas de fraude casual, fraude sucessória, abuso de identidade, possivelmente até abuso financeiro contra idosos, caso já tivessem usado essa revisão para transferir ativos. E eles achavam que eu não perceberia, que eu ficaria me arrastando de chinelos enquanto eles destruíam meu legado. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de fúria, não pelo que tinham feito, mas por pensarem tão pouco em mim enquanto faziam. Quando Claire bateu à minha porta mais tarde, perguntando se eu precisava de ajuda com o jantar, não tirei os olhos do que escrevia. Não, respondi baixinho. Estou trabalhando em algo. Ela se demorou. Tem certeza? Você parece cansado. Virei-me ligeiramente, deixando escapar um leve tom de aço na minha voz. Engraçado, Claire, eu estava pensando em como tudo parece claro ultimamente. Ouvi-a recuar pelo corredor e, assim que ela saiu, peguei o envelope seguro que eu havia etiquetado anos atrás, em caso de fraude, gatilho legal. Dentro dele, coloquei uma fotocópia do documento falsificado. Amanhã, eu a apresentaria a Henry Duval, um ex-colega, agora semi-aposentado, mas ainda astuto como uma pedra e mais cruel que um advogado encurralado. Se eles queriam um jogo de assinaturas, vamos jogar. Mas eu não blefo. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, eu já estava na metade da organização dos arquivos no meu escritório no andar de cima. Não me preocupei com o café da manhã. A fome não significava mais nada para mim. Concentração era combustível suficiente. Claire bateu uma vez por volta das 8 horas. Quer mingau de aveia, Eleanor? Não respondi. Houve uma pausa. Ouvi seus passos se afastando. Ótimo. Que ela se preocupe. Às 10 horas, eu estava olhando para uma grossa pasta de papel pardo com o rótulo Anvítlo Trash original. O papel estava amarelado, mas intacto. Minha caligrafia era nítida e as anotações, precisas. O fundo original, redigido, assinado e autenticado em meu próprio escritório em 2002, com a presença do próprio Henry Duval. Sorri ao compará-lo linha por linha com a cópia revisada que Claire havia passado por seu tabelião fantoche. Ela removeu as cláusulas de aquisição escalonadas, simplificou a autoridade contingente, reduziu-a a uma transferência direta de sucessão, como se eu já estivesse morto. Eu projetei o fundo original com camadas de proteção para mim, para o patrimônio, para o cenário em que eu me encontrava agora. Claire, em sua arrogância, havia simplificado tudo. A simplicidade era fácil de desmantelar. O resto do dia, trabalhei em silêncio. Não escrevi nada por e-mail. Não fiz nenhuma ligação do telefone fixo. Não pretendi avisá-la usando algo com ouvidos. Em vez disso, escrevi um bilhete curto para Henry, codificado e cuidadoso, solicitando uma consulta discreta sobre o espólio, e o deixei na caixa de correio enquanto caminhava. Naquela noite, quando Ethan se sentou ao meu lado no sofá com sua falsa preocupação, a senti como uma boneca. Mãe, você está se sentindo bem? Só estou um pouco cansada, eu disse, com os olhos arregalados, inocentes. As coisas parecem nebulosas. Seus ombros relaxaram. Ele deu um tapinha na minha mão. Claire sorriu para mim do outro lado da sala, como se já tivesse escolhido as flores do meu funeral. Quase ri. Esqueceram que eu construí a casa que Claire estava roubando. Eu não era apenas o depositário daquele fundo. Eu havia fundado meu próprio escritório, defendido clientes de alto patrimônio contra abutres como ela. Eu conhecia todos os ângulos do litígio patrimonial. Treinei metade dos advogados que ainda usavam meus antigos modelos. A diferença era que, naquela época, eu era pago para defender outras famílias. Agora eu estava defendendo a minha própria família. Depois do jantar, fui ao sótão novamente. Desta vez, não para buscar arquivos, mas algo mais íntimo, um velho gravador de áudio. Minha voz, anos atrás, praticando depoimento em tribunal. A fita ainda funcionava. Coloquei uma fita cassete nova. Apertei o botão de gravar. Aqui é Eleanor Grace Vitlo. Data: 9 de abril. Estou em sã consciência e com a memória em ordem. As declarações a seguir pretendem servir de testemunho, caso seja necessário. Documentei tudo. A data em que tive o derrame. O dia em que Claire assumiu a responsabilidade pela medicação. As mudanças no meu acesso financeiro. Os documentos do fundo.
A assinatura falsificada. O tom que Ethan usou quando me disse que eu não precisava mais me preocupar. Contei tudo, calma, precisa, dentro da lei. Então, encerrei a gravação com uma frase: isso não é confusão. Isso é prova. Guardei a fita num cofre que eu não tocava desde a morte do meu marido. E então, pela primeira vez em semanas, dormi, não profundamente, não confortavelmente, mas com uma sensação de calma que não sentia desde aquela manhã na porta da cozinha. Porque agora eles não tinham apenas um problema em mãos, eles tinham um adversário. Na manhã seguinte, enquanto Claire estava fora, resolvendo problemas e Ethan trancado em seu escritório fingindo trabalhar, abri a última gaveta do meu criado mudo e tirei uma foto. Havia 3 pessoas lá dentro, eu, uma ex-cliente chamada Sra. Ada Feely e sua sobrinha, sorrindo, de braços dados. Naquela época, quando todos nós ainda acreditávamos que Ada ainda tinha anos pela frente. Mas a foto não era o que importava. Era o que vinha depois. Conheci Ada quando ela tinha 78 anos, viúva, afiada como vidro. Ela entrou no meu escritório com uma pasta mais grossa que a própria bolsa e disse: quero garantir que ninguém roube o que eu ganhei. Gostei dela imediatamente. Elaboramos tudo: fundos fiduciários, procurações para a saúde, proteções imobiliárias. Era tudo impecável. Mas então a sobrinha dela se mudou, começou a atender o telefone, faltar a compromissos, esquecer de passar recados. Logo, Ada parou de aparecer. Quando finalmente reapareceu, estava pálida, magra e confusa. A sobrinha assumiu a medicação dela, convenceu 2 médicos a atestá-la de declínio cognitivo. Ela até coagiu Ada a assinar novos documentos com a ajuda da mão. Literalmente. Assumi o caso e reverti tudo. Mas Ada não viveu muito tempo depois. Seus bens foram passados da maneira correta, mas não antes de ela passar o último ano de vida se perguntando se estava perdendo a razão ou se alguém estava tirando tudo dela. Aquele caso me assombrava, e agora era a minha realidade. A versão de Claire sobre roubo não era barulhenta nem confusa. Ela sorria enquanto cortava, dizia a Ethan que eu estava recusando, monitorava meus remédios, mencionava médicos com quem eu nunca tinha falado. Ela nunca dizia: me dá o dinheiro. Ela dizia: vamos simplificar. Simplificar. Essa era a palavra que os abusadores adoravam: mais fácil, mais silencioso, mais suave. Até você olhar ao redor e perceber que tudo o que você era havia sido transferido para o controle de outra pessoa. Não, eu não. Guardei a foto da Ada de volta na pasta e me levantei. Era hora de documentar tudo como eu havia feito para ela. Naquela tarde, peguei um táxi, sim, um táxi, porque Claire havia misteriosamente perdido as chaves do meu carro na semana passada e visitei uma clínica psiquiátrica particular no centro da cidade. Não liguei antes. Entrei, casaco abotoado, documento de identidade na mão. Gostaria de uma avaliação cognitiva, eu disse. A recepcionista piscou. Você tem alguma indicação? Tenho carteira de habilitação, respondi, puxando meu cartão da Ordem dos Advogados e o direito de solicitar um exame. Ela assentiu rapidamente. O Dr. Sims era jovem, jovem demais, mas inteligente. Percebi pela maneira como ele ajustou as perguntas assim que percebeu quem eu era. Ele me fez listar os presidentes de trás para frente, resolver cálculos, identificar associações de palavras, lembrar padrões. Quando terminamos, ele pareceu genuinamente curioso. Por que o teste, se não se importa que eu pergunte? Sorri. Só anotando algumas coisas. Ele se ofereceu para escrever um resumo autenticado e enviar os resultados para quem eu quisesse. Eu disse a ele que eu mesma pegaria o resultado na semana seguinte. Certificada, sem filtros, independente. Mais um tijolo na parede que eu estava construindo, forte, silenciosa, deliberada. Quando cheguei em casa, Claire já tinha voltado. Ela perguntou como tinha sido minha caminhada. Ótimo, eu disse, colocando meu casaco sobre a cadeira. Tomei um ar, espaireci. Ela sorriu. Que bom. Então ela pegou o celular e começou a mandar mensagens de novo, provavelmente com o mesmo tabelião, aquele que havia aprovado o roubo dela. Deixei que ela mandasse mensagens. Deixei que ela planejasse. Deixei que ela pensasse que as paredes estavam se fechando sobre mim.
porque eu estava prestes a mostrar a ela como uma fundação de verdade é construída. 3 dias depois, sentei-me num café tranquilo a 2 quadras do meu antigo escritório, o mesmo lugar onde eu costumava encontrar clientes cautelosos demais para atravessar as portas do tribunal. Escolhi uma mesa de canto, encostada na parede, com os olhos na saída. Velhos hábitos. Eu não os havia perdido. A campainha da porta soou e Henri Duval entrou. O mesmo sobretudo. A mesma leve claudicação da lesão de tênis que ele nunca deixou sarar. Mas sua mente ainda era um bisturi. Ele olhou para mim e inclinou a cabeça. Você está com uma cara horrível. Sorri. Você devia ver o outro cara. Não perdemos tempo. Entreguei a ele a pasta, o fundo fiduciário falsificado, a avaliação psiquiátrica, o depoimento em áudio e os documentos originais do meu espólio. Ele folheou tudo em silêncio, balançando a cabeça 1, 2 vezes, como costumava fazer no tribunal quando já sabia o resultado, mas deixava a oposição cavar a própria cova mesmo assim. A Claire está bem, disse-lhe finalmente. Mas não o suficiente. Isso é desleixado, prematuro, ganancioso. Ela acha que tem pouco tempo, eu disse. Eles estão pressionando rápido. Eu dou menos de 2 semanas antes de tentarem entrar com uma petição no tribunal para obter controle total. Ele olhou para cima bruscamente. Então agimos mais rápido. Henry não perguntou se eu queria prosseguir. Ele sabia. Pegou um bloco de notas e rabiscou uma lista dos próximos passos. Primeiro, disse ele, entraremos com um pedido de um tutor ad litem nomeado pelo tribunal, independente, neutro, com plena autoridade investigativa. Eles conversarão com você, analisarão os documentos do fundo e, com a sua avaliação, detectarão a fraude. Segundo, protegeremos os ativos do fundo e os congelaremos temporariamente até que a análise seja concluída. Vou entrar com o pedido sob pseudônimo, caso Claire esteja de olho no calendário do tribunal. E terceiro, ele olhou para mim, e pela primeira vez em anos, eu vi o fogo. Nós armamos uma armadilha. Inclinei-me. Já estamos na metade do caminho. Tem uma câmera no relógio da lareira. Ela já falou demais. Ele sorriu. Nossa, como senti falta de trabalhar com você. Agarrei meu chá com dedos firmes. Então não pense nisso como trabalho. Pense nisso como limpeza. Henry se levantou. Me dê 2 dias. Precisaremos de transcrições autenticadas, cópias do seu documento de identidade, do relatório psicológico e áudio. Você receberá o número oficial do caso até sexta-feira. E Claire, sua voz era fria e precisa, ela não vai esperar por isso. Nos despedimos sem sentimentos, sem abraços, sem drama, apenas um acordo silencioso. Ela havia construído um caso contra uma mulher que considerava perdida demais. Mas eu tinha acabado de recrutar o homem que ajudou a construir meu império. Quando cheguei em casa, Claire estava arrumando flores frescas no corredor, sua nova obsessão agora que considerava aquela casa sua. Ela sorriu quando entrei. Você teve um bom passeio? Assenti. Encontrei uma velha amiga. Que legal, ela disse animadamente. Alguém que eu conheça? Retribuiu o sorriso, lento e deliberado. Digamos que ele se lembra de quem eu sou. Ela piscou, só por um segundo, mas foi o suficiente. Passei por ela, subi as escadas e entrei no meu quarto. Naquela noite, peguei o arquivo fiduciário novamente. No verso do documento original, escrevi uma frase com marcador permanente: uma assinatura é apenas tinta, a menos que seja minha. Depois, adicionei a data e sublinhei 2 vezes. Aconteceu numa manhã de quinta-feira. O ar estava quebradiço, seco, do tipo que se acumula na garganta e faz cada respiração parecer uma lixa. Claire estava à espreita dias, me observando atentamente, fazendo perguntas estranhas e deliberadas como: Você se lembra que dia é hoje, Eleanor? E você tomou seus remédios esta manhã, querida? Eu respondia devagar, deixando meus olhos vagarem, agindo apenas como se estivesse confusa o suficiente. E eu sabia por quê. Eles estavam planejando algo. Eu podia sentir no silêncio entre seus olhares. Algo definitivo. Naquela manhã, Claire encenou tudo. Ela ligou para Ethan do trabalho.
Emergência, disse ela em voz alta na cozinha, fingindo que eu não a ouvia do corredor. Fiquei lá em cima, ouvindo pelas finas aberturas de ventilação enquanto ela ensaiava sua apresentação. Quando Ethan chegou, eles se certificaram de que eu estava na sala de estar. Claire preparou um chá de camomila e o colocou na mesa, adicionando um comprimido extra ao lado. Nenhum dos meus. Nada que eu reconhecesse. Eu não o bebi. Ela suspirou alto e se virou para Ethan. Ela está recusando medicação de novo. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Ele me observava da poltrona, com os olhos cheios de uma preocupação que ele não merecia. Mãe, você está bem? Sabe que dia é hoje? Olhei para ele sem entender. O ano é 1982, sussurrei, quase rindo. O presidente Nixon manda lembranças. Claire parecia triunfante. Ethan parecia assustado. Tudo fazia parte da cena, a cena deles, a que precisavam para justificar o documento final que haviam apresentado, sem o meu conhecimento, no Tribunal de Sucessões naquela manhã. Descobri naquela noite. Eles não me contaram, é claro, mas interceptei uma mensagem de voz no celular de Ethan, deixada no viva voz enquanto ele preparava o jantar. O assistente do advogado confirmando a petição deles para que eu fosse declarado legalmente incapacitado. A data do julgamento foi antecipada. 5 dias, estava acontecendo. Claire havia convencido um de seus amigos, o Dr. Caldwell, um psiquiatra contratado, a apresentar um segundo boletim de ocorrência. Este com palavras como demência, delírios, memória instável. Sentei-me sozinho no meu quarto depois do jantar e fiquei olhando para o espelho. Eles estavam tentando me apagar, não apenas tirar minha casa, minha vida, mas minha mente, meu nome. Não se tratava apenas de traição. Era uma execução pública de identidade. Abri a gaveta e peguei meu gravador. Aqui é Eleanor Grace Whitlow, eu disse, com a voz firme. Hoje, Claire Whitlow colocou um comprimido desconhecido no meu chá e tentou induzir um comportamento indicativo de psicose. Fingi confusão. Não bebi o chá. O incidente foi testemunhado por Ethan Whitlow. O comprimido permanece na xícara, intocado, e será armazenado para testes. Coloquei o copo, ainda cheio, em um saco plástico lacrado. Depois, tranquei-o no congelador com um bilhete para Henry. Quando Ethan bateu 1 hora depois, eu estava calmo. Mãe, ele perguntou gentilmente, Claire e eu vamos nos encontrar com o Dr. Caldwell amanhã. Ele pode ter algumas recomendações para o seu tratamento daqui para frente. Ótimo, eu disse, sorrindo. Deixe-os pensar que estava funcionando. Deixe-os acreditar que eu estava desmoronando. Porque quando aquela petição chegasse ao juiz, não seriam as palavras deles que importariam. Seriam as filmagens, a gravação, o laudo pericial, as avaliações autenticadas. Passei os 2 dias seguintes fingindo esquecer. Deixei a aveia queimar. Chamei o cachorro pelo nome do piano da minha infância. Fiquei olhando para a televisão quando ela nem estava ligada. E eles acreditaram. Claire andava pela casa com uma alegria doentia. Ela estalava a língua e sussurrava coisas como coitadinha, alto o suficiente para eu ouvir. Ethan não parava de esfregar a nuca e desviar o olhar. Ele não queria saber até onde aquilo tinha ido. Só queria que acabasse. Então, deixei que pensassem que acabaria. Mas, nos bastidores, minhas mãos se moviam. Eu usava um laptop antigo que eles não sabiam que eu guardava carregado no meu armário de costura. Sem aplicativos, sem histórico, sem contas sincronizadas. Enviei uma mensagem para Henry por um portal criptografado. Prossiga com o processo. Use um pseudônimo. Todos os materiais estão prontos para retirada. Prazo: 4 dias. Então, dei o segundo passo. Entrei em contato com minha antiga sócia, não do meu celular, mas do telefone público em frente à farmácia, 3 quarteirões abaixo. Contei ela apenas o que ela precisava saber, que eu precisava de um tutor ad litem designado imediatamente, mediante petição anônima. Ela não fez perguntas. Ela me devia muito. Naquela noite, plantei a semente. Durante o jantar, virei-me para Claire e perguntei, você acha que o Ethan vai ficar bem depois que eu for embora? Ela piscou. Para onde foi?
Ah, sorri levemente, sinto algo chegando, como um afinamento, como se o mundo estivesse me dobrando. Seus olhos brilharam, gananciosos. Você se sente assim há muito tempo. Desde que as dores de cabeça começaram. Você se lembra das dores de cabeça, não é? Vi suas pupilas se contraírem. Eu nunca havia reclamado de dores de cabeça. Ela não mordeu a isca, mas o pânico estava na garganta. Ita me observava com uma culpa inquieta. Nós vamos te ajudar, mãe. Assenti docemente. Eu sei que você sempre ajuda. Mais tarde naquela noite, ouvi a briga de sussurros atrás da porta do quarto de hóspedes. Ela está cedendo, Claire sibilou. Precisamos agir agora. Ela ainda é minha mãe, sussurrou Ita. Então deixe-a morrer com dignidade e sem nos arrastar para o inferno legal, Claire disparou. Encostei a cabeça na parede e ouvi o som do meu filho engolindo a vergonha. Na manhã seguinte, a carta chegou e entregue em mãos, autenticada, inconfundível. Data para o julgamento, audiência de tutela, 5 dias. Deixei que me contassem. Deixei Claire segurar o envelope como se fosse um anúncio trágico da própria rainha. Ela disse suavemente: é só uma formalidade, Eleanor, só para te proteger. Não tenha medo. Pisquei lentamente, os olhos lacrimejando o suficiente para fazê-la relaxar. Naquela tarde, enquanto estavam em sua consulta, Henry chegou em um sedã comum. Nos encontramos na garagem. Ele abriu sua maleta e me mostrou o que tínhamos preparado: a petição formal de oposição com avaliação psiquiátrica anexada, provas em áudio, declaração cronológica e imagens da câmera. Claire murmurando: ela não vai durar um mês, enquanto ajeitava a blusa no meu espelho. Isto, disse Henry, é uma pistola de pregos no caixão deles. Está pronto? Assenti. Deixe-os construir a forca. Eu trago a corda. Ele sorriu e me entregou a última peça, uma carta autenticada em cartório me declarando totalmente competente e solicitando investigação imediata da fraude contra idosos. Quando Claire voltou, eu estava assistindo Jeopardy. E tomando o chá que eu mesma tinha preparado. Não dormi naquela noite, não porque estivesse preocupada, mas porque estava escrevendo. 14 páginas, cada linha gravada com o tipo de clareza que você não finge, o tipo que vem de ser enterrada viva e sair com as próprias mãos. Sentei-me à minha antiga escrivaninha, aquela que empurraram para o canto como se fosse uma peça de museu. A lâmpada zumbia levemente, e o ar cheirava a poeira e raiva silenciosa. O depoimento começava com a verdade. Eu, Eleanor Grace Whitlow, em sã consciência, apresento este relato pessoal em resposta à petição que alega minha incapacidade mental. Depois veio o resto, detalhado, datado, desvendado. Descrevi o derrame, a recuperação, a repentina onda de apoio da Claire, a maneira como ela lidou com a minha medicação, cortou minha correspondência, redirecionou minhas ligações, como ela usou palavras como a segurança e a simplificaram para construir muros ao meu redor que nem mesmo o Ethan reconheceu. Escrevi sobre o fundo fiduciário falsificado, a caligrafia que imitava a minha, mas não tinha o peso dela, o traço do G em Grace que se curvou cedo demais, o tabelião cujo carimbo foi comprado, não conquistado. Incluí um índice completo de eventos, o dia em que moveram o talão de cheques, a manhã em que ela colocou um comprimido sem receita no meu chá, o momento em que ela sussurrou há 2 semanas na minha cozinha. Cada alegação apoiada por áudio, vídeo, memória de testemunha ocular, meu exame psiquiátrico, as próprias anotações do tutor. Não escrevi com emoção. Escrevi legalmente. Mas, no parágrafo final, me permiti uma verdade pessoal: eu já fui o administrador desta família. Depois, me tornei o fantasma dela. Eles achavam que silêncio significava rendição. Mas eu não estava perdido. Eu estava observando, documentando, me preparando. E agora peço ao tribunal que faça o que eu não pude enquanto estava preso à polidez: remover a ameaça de dentro da minha casa. Imprimi-o em papel de linho. Assinei com uma caneta que eu não usava há anos, a do meu pai, a que ele me deu quando passei na ordem dos advogados. Minha mão não tremeu uma vez sequer. Quando Henry veio buscá-lo de manhã, ficou parado por um longo tempo lendo o último parágrafo. Então, olhou para mim e disse: você ainda tem fogo, Eleanor. Não, corrigi. Eu tenho precisão. Ele sorriu. O julgamento é em 2 dias. Assenti.
Não vamos desperdiçá-los. Na manhã seguinte, Claire perguntou se eu queria rever meus remédios com ela. Sorri, doce como sempre. Claro. Ela os colocou sobre a mesa 3 comprimidos que eu não reconheci. Qual é este mesmo? Perguntei. Ela fez uma pausa, mas apenas por um segundo. Ah, é só um sedativo leve. Ordem médica. Assenti e, com cuidado, empurrei os comprimidos de volta para a mão dela. Então tome. Vamos ver se é leve. Ela me encarou. Algo brilhou em seus olhos, pânico, talvez? Ou compreensão. Não pisquei. Naquele dia, ela mandou mensagens para o Ethan mais do que o normal. O celular mal saía da palma da mão. Ela sussurrou no pátio enquanto fingia regar plantas que não tocava há semanas. Ela sentia a mudança. Elas sempre mudam, logo antes da queda. Elas acham que estão segurando as cordas até o momento em que se veem penduradas nelas. E eu puxei com força suficiente para o nó apertar. Convidei-os para jantar num domingo. Claire se iluminou como se eu tivesse lhe oferecido um prêmio. Que ideia maravilhosa, Eleanor, disse ela. Será tão bom fazermos algo juntos antes da audiência. Exatamente. Antes da audiência, passei o dia assando lentamente um assado, polindo os talheres, arrumando a mesa com a toalha que Claire outrora considerará muito elaborada. A casa cheirava a alecrim e a um final definitivo. Claire usava pérolas. Ethan, confusão. Eu, meu antigo perfume de tribunal. Sentamos, trocamos gentilezas forçadas e, quando o vinho foi servido, Claire pigarreou como se estivesse prestes a fazer um brinde. Trouxe uma coisa, disse ela, tirando uma pasta da bolsa enorme. Só alguns documentos finais para simplificar as coisas depois da audiência. Ela colocou ao lado do meu prato como se fosse sobremesa. Dentro, um Novo Testamento inteiramente datilografado, convenientemente sem qualquer nuance do meu original. Passava tudo para Ethan e Claire. Nenhuma menção a fundações, instituições de caridade ou Lídia, filha da minha falecida irmã. Sem contingências, sem proteções, apenas uma linha no final, assinado em sã consciência por Eleanor Grace Whittle. Ela achou que estava assinando o tiro fatal. O que ela não sabia era o que havia debaixo da toalha de mesa, logo abaixo da minha cadeira, um pequeno gravador digital, já ligado. Também debaixo da mesa, um envelope, lacrado e com firma reconhecida. Dentro dele, uma cópia do verdadeiro fundo, minha declaração juramentada e uma carta endereçada ao juiz Freeman, previamente protocolada no escritório de Henry naquela manhã. Mas eu entrei na brincadeira. Abri a pasta e a folheei. HM, disse eu, fingindo confusão. Você fez tudo isso sozinha? Claire sorriu modestamente. Tivemos uma ajudinha. Mas sim. E você quer que eu assine isso? Perguntei, inclinando a cabeça. Se você se sentir à vontade, disse ela, rápido demais. Eu quero, respondi. Peguei a caneta, a que ela trouxera, com a elegante laca preta, provavelmente gravada com as iniciais de Ethan. Cliquei uma vez, depois cliquei de novo, 3 vezes, deliberadamente. O sinal que Henry e eu tínhamos combinado. Se alguma coisa desse errado, o plano B seria ativado, mas nada daria errado porque eles estavam muito desorientados para questionar qualquer coisa. Assinei o testamento falso com cuidado, de forma legível, bem na linha que Claire havia deixado para mim, como uma armadilha. Ela deu um sorriso largo, eufórica. Ethan pareceu inseguro, mas não disse nada, como sempre. Você tomou uma decisão inteligente, disse ela. Assenti. Você não tem ideia, respondi. Eles ficaram para a sobremesa. Claire até tomou uma segunda taça de vinho. Ela riu e disse como era bom sermos uma família novamente. E eu sorri de volta porque sabia o que estava por vir. Depois que eles foram embora, coloquei o gravador e o testamento assinado em um envelope acolchoado, já endereçado. Levei-o pessoalmente até a caixa de correio, com carimbo postal, data e hora, irrefutável. Quando dormissem, o juiz já teria tudo. Claire achou que tinha me filmado assinando a sessão do meu poder, mas eu tinha acabado de filmá-la celebrando um crime. E na segunda-feira, o tribunal não precisaria de muita convicção. A assinatura era minha. Mas a escolha era dela,
e ela simplesmente tinha escolhido errado. A segunda-feira chegou com um vento frio e um número de tribunal impresso em negrito na parte superior de uma intimação. Claire usava azul marinho, um blazer elegante demais para alguém que se dizia uma cuidadora amorosa. Ela entrou no tribunal como se estivesse recebendo uma condecoração. Ethan a seguiu, pálido e de boca fechada. Entrei com Henry, sem andador, sem bengala, sem hesitação. O recepcionista disse: Senhora Whitlow? Respondi sem pestanejar. Presente. Sentamo-nos em lados opostos. Claire não parava de me olhar, esperando a apresentação que já esperava, o olhar vago, a confusão, o tropeçar nos nomes. Em vez disso, peguei uma caneta e um bloco de notas. Não escrevi nada. Apenas a deixei ver. O juiz Freeman entrou, de ombros quadrados e alerta. Ele não era novato. Não era fraco. E Claire não sabia, mas já havia revisado os arquivos enviados pelo escritório de Henry, as filmagens, o depoimento, a xícara de chá que Claire havia adulterado, agora registrada em um saco de provas, a avaliação psiquiátrica, cada página. Ele nem olhou para Claire quando começou. Antes de prosseguirmos com o pedido de tutela, disse ele, gostaria de revisar alguns materiais suplementares apresentados pela advogada da ré, a senhora Whitlow. Claire se mexeu. Ethan sentou-se mais ereto. Henry se levantou e começou a desmontagem silenciosa. Ele reproduziu um trecho da gravação, bem curto. A voz de Claire ecoou pelos alto-falantes do tribunal: ela não vai durar um mês. Assine. Ela nunca vai contestar. A sala ficou em silêncio. O rosto de Claire empalideceu. Ethan virou-se lentamente para ela, a confusão se transformando em descrença. Henry não levantou a voz. Não precisava. Isso, disse ele, é um padrão de coerção. Esta mulher, minha cliente, foi manipulada, isolada, medicamente prejudicada e fraudada. As imagens mostram intenção. Os documentos mostram falsificação. As avaliações mostram competência total. O juiz se virou para mim. Senhora Whitlow, deseja falar? Levantei-me, não lentamente, não com cautela, mas com determinação. Só quero dizer, comecei, com a voz clara, que amor sem respeito não é amor, e que silêncio não é sinônimo de fraqueza. Eu sabia o que eles estavam fazendo. Deixei que terminassem a história porque eram arrogantes demais para perceber que eu já tinha escrito o final. Claire abriu a boca. O juiz a interrompeu. Você terá sua chance, mas talvez seja melhor considerar seus direitos com cuidado daqui para frente. Ela se sentou com força, os olhos arregalados e as mãos trêmulas. O juiz se virou para Ethan. Senhor Whitlow, o senhor foi cúmplice, seja por ação ou omissão. Se continuar a se aliar a essa iniciativa, poderá acabar sendo citado em um processo acessório. Ethan gaguejou. Eu não sabia. O juiz lançou-lhe um olhar longo e severo. Você não perguntou, e essa foi a coisa mais verdadeira dita a manhã toda. Ao final da audiência, o pedido de tutela foi indeferido. Todos os poderes foram restaurados. Todos os documentos falsificados foram anulados. Mas o tribunal não comemorou. Apenas respirou. Claire saiu furiosa, quase tropeçando na soleira da porta. Ethan demorou-se. Mãe, começou ele. Mas não o deixei terminar. Agora sentes a minha falta, disse eu baixinho. Mas onde estavas quando ela me dava comprimidos que eu não reconhecia? Ele não tinha resposta. E aquela resposta era suficiente. Eles chegaram à casa 2 dias depois, Claire com uma expressão vazia e amarga, ainda usando os brincos de pérola que achava que a faziam parecer respeitável, Ethan ao lado dela, com as mãos nos bolsos como um garoto pego matando aula. Eles pensaram que estavam chegando a um acordo final, algum tipo de acordo civil. O que encontraram foi eu. Eu estava sentado na sala de estar, costas eretas, o fundo original exposto à minha frente como uma declaração de guerra. Ao meu lado, sentava-se Henry. À sua esquerda, o policial Delaney, da Unidade de Proteção ao Idoso do Condado. E logo atrás dele, com prancheta na mão, estava um investigador estadual. Claire hesitou na soleira da porta. Ethan congelou. Isso é assédio, disse Claire imediatamente, com a voz trêmula.
Não, respondi, sem me levantar. Essa é a consequência. Henry se levantou. Senhora Vito, com base na decisão judicial e em nosso processo subsequente, a polícia abriu uma investigação sobre autenticação fraudulenta de documento, coerção, abuso de idosos e tentativa de furto por meio de manipulação de documentos patrimoniais. Claire abriu a boca, mas nada saiu. O policial Delaney se adiantou. Claire Vito, você está sendo presa por fraude financeira, adulteração de testamento e colocar em risco uma pessoa adulta protegida. No momento em que suas mãos foram algemadas atrás das costas, não senti alegria, apenas justiça. Ao ser levada para fora, ela se virou para Ethan, com os olhos arregalados de descrença. Faça alguma coisa. Mas Ethan ficou parado ali. Ele olhou para mim de verdade, pela primeira vez em meses. Mãe, ele esperou. Por que você não me contou logo? Sussurrou. A gente podia ter conversado. Minha voz saiu baixa e firme. Não se fala com alguém que se acha que está sumindo. Fala-se com ela. Ele engoliu em seco. Eu não sabia. Mas você gostava de não saber, interrompi. Você gostava de não ser responsável. Contanto que ela tomasse as decisões, você não precisava ser o vilão. Ele olhou para os sapatos e, pela primeira vez, não disse nada. O policial com a prancheta me entregou uma cópia do relatório, completo com o número do caso, as acusações e o cronograma. Claire provavelmente enfrentaria múltiplas acusações criminais. Se condenada, ela nunca mais controlaria um centavo do futuro de ninguém. Também não denunciei o Ethan à polícia. Não precisei. Ele teria que conviver com a consciência de que ficou ali em silêncio enquanto sua mãe estava praticamente destruída. A casa estava limpa, mas não vazia, e o silêncio voltou depois que eles foram embora. Fui até a lareira, peguei o Novo Testamento que Claire me vira assinar com alegria e o rasguei em dois, depois em dois, até que se tornasse apenas confete. Permiti que ela observasse da cela. Permiti que ela testemunhasse as consequências de tentar enterrar uma pessoa que ainda tem ossos, fôlego e um número de registro de advogado. Naquela noite, sentei-me para escrever uma última adição à minha carta de agradecimento enquanto tomava meu chá de verdade, feito à mão. Dizia: se eu for declarado inapto novamente, que seja por minha própria iniciativa, não por ganância usando um colar de pérolas. Desta vez, o silêncio, aquele tipo de silêncio denso e contido que se instala quando as pessoas sabem o que está por vir, mas não conseguem expressar em voz alta, fez o tribunal parecer mais frio, não por causa do tempo. Em seu impecável taier azul, Claire sentou-se do outro lado do corredor. Ela estava com o cabelo preso e sem joias naquela ocasião. Parecia ter praticado a atuação patética. Atrás dela, estava Ethan. Ele permaneceu em silêncio. Evitou olhar para mim. Henry estava quieto como um lago no inverno, sentado ao meu lado, tomando notas. Quando o tribunal nos chamou à ordem, fiquei ali sozinho, sem bengala ou ajuda, com meu documento em mãos e preparado para selar a porta permanentemente. Senhora Vito, disse o juiz, o tribunal examinou as provas apresentadas, incluindo as palavras gravadas do réu, as assinaturas falsas autenticadas e o vídeo da câmera escondida. Seus exames médicos independentes e designados pelo tribunal também foram examinados. Não há dúvidas sobre sua capacidade mental. Assenti com a cabeça. Dei-lhe tempo para terminar. Senhora Claire Vito, disse-lhe com a voz rouca, a senhora é considerada responsável pela tentativa de coerção e manipulação fraudulenta de documentos legais relativos ao espólio Vito. Claire abriu os lábios para protestar, mas seu advogado finalmente tocou seu braço. O promotor continuou: embora a sentença seja adiada para o tribunal criminal, este tribunal de sucessões decide o seguinte: todos os documentos falsificados são nulos, o fundo original é restabelecido e você está impedido de acessar, aconselhar ou influenciar quaisquer decisões sobre o espólio de Eleanor Grace Vito. Ele olhou para mim. Você tem algo a dizer? Dei um passo à frente, agarrei o papel e evitei olhar para ele. Eles amavam mais o meu dinheiro do que a mim, disse eu. E quando acharam que poderiam ficar com os dois, tentaram apagar a única coisa que ainda me tornava perigosa, minha mente. Claire estremeceu. Afiei a voz. O fato de terem tentado tomar minha casa não me deixa chateada. Eles presumiram que eu não notaria, e é por isso que estou tão furiosa.
Dei um passo para trás. O magistrado assentiu. Que o acordo do tribunal seja registrado nos autos. A prevalência de fraudes em inventários está aumentando, especialmente entre os idosos, embora não agora. Ele deu uma única pancada no martelo. Claire permaneceu imóvel, humilhada, mas sem lágrimas. Ethan se levantou cautelosamente e tentou novamente. Mãe, me desculpe. Lancei-lhe um olhar. Não, eu disse. Você sente muito que ela tenha sido pega. Ele baixou o olhar. Virei-me para ir embora. E eu não me sentia como uma dama saindo cambaleante do túmulo pela primeira vez desde que tudo começou. O elogio fúnebre parecia ter sido escrito por mim. Repórteres, gente pequena da região, se reuniram do lado de fora do tribunal. Henry os atendia. A atenção não era necessária para mim. Eu só precisava que minha casa, meu legado, meu nome de volta e meus medicamentos ficassem livres de interferências externas. Antes da audiência de fiança, Claire ficou detida na penitenciária do condado por 2 noites. Ela não foi libertada. Acontece que os promotores não gostam quando se tenta coagir uma mulher mentalmente competente a obedecer, falsificando a documentação do seu espólio e depois rindo disso em vídeo. Abuso financeiro, autenticação falsa, interferência em documentos judiciais, tentativa de envenenamento e aguardando exame toxicológico estavam entre as acusações contra ela. O advogado dela tentou negociar, alegando cansaço por cuidar de outras pessoas e estresse emocional. O promotor permaneceu inabalável. Claire provavelmente pegaria um tempo na prisão. Mesmo que não pegasse, ela nunca mais trabalharia em nenhuma área licenciada, incluindo saúde ou mercado imobiliário. Ela não foi enterrada por mim. A lei, sim. Ethan visitou a casa uma vez, mas não para se desculpar de verdade. Quando percebeu que a porta havia batido, foi mais como um cara esperando por uma janela aberta. Com uma sacola de supermercado do meu chá favorito, um buquê de flores do posto de gasolina e a expressão de um garoto que acreditava que remorso era uma coisa boa, ele ficou na varanda. Abri a porta. Não o convidei para entrar. Mãe, ele começou. Eu não tinha noção da gravidade. Você estava escorregando, ela me informou. Ela te contou um monte de coisas, eu disse. Lentamente, ele assentiu. Você sempre me pareceu poderosa. Eu não acreditava que ela fosse te atingir. Ela não atingiu, afirmei com a voz fria. Ela te atingiu. Ele se encolheu. Eu cometi um erro, disse para si mesmo. Lancei-lhe um olhar demorado antes de dizer: erros são o que você comete quando tropeça. Você insistiu. Ele não respondeu. Houve uma longa pausa antes de revelar o saquinho. Trouxe seu chá de limão. Balancei a cabeça. A última vez que me fizeram chá nesta casa, quase perdi tudo. Ele abaixou a mão. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso, Ethan, acrescentei suavemente, depois de deixar o silêncio se aprofundar. No entanto, você fará isso de um lugar diferente. Fechei a porta, mas ela permaneceu fechada sem bater. Apaguei completamente os nomes de Ethan e Claire do meu testamento quando o alterei naquela noite. Depois do meu derrame, minha sobrinha Lydia atravessou o estado de carro para segurar minha mão sem pedir nada, e ela ligava em todos os feriados. Eu a incluí de volta. Dei a casa a ela porque queria uma pessoa honesta que entendesse como era pertencer àquele lugar, não porque eu estava morrendo. Além disso, contratei uma babá de meio período que eu mesmo selecionei, em vez de uma que Claire sugeriu. Joanie era uma enfermeira aposentada com um canivete e uma risada estrondosa. Gostei dela imediatamente. A casa parecia mais acolhedora, segura e genuína agora que Claire tinha ido embora e Ethan não estava mais envolvido nos meus assuntos. Voltei a caminhar enquanto preparava minhas refeições. Claire me disse uma vez: não se incomode, e até plantou tomates embaixo do galpão de ferramentas. Você nem vai notar. Ela me disse para não regá-los, mas eu fazia isso todas as manhãs.